para mais um episódio do Eu e Tu Cast para conversar sobre amor, fé, propósito, união, desafios, tudo que envolve a construção de um casamento. Eu sou a Priscila do Leandro. Sou o Leandro da Priscila. E juntos estamos, é uma honra e um privilégio receber esse casal maravilhoso que está aqui com a gente. E é isso aqui, né? Esse casal top das galáxias que a gente já conhece há algumas primaveras, né? Alguns dias atrás. Lucas verdade. e Larissa, né? Hoje recebemos um casal que carrega propósito, fé e muita disciplina na caminhada. Lucas e Larissa formam um casal que une o esporte, une fé, disciplina e empreendedorismo. Com trajetórias marcadas pelo alto rendimento. Juntos acreditam que a verdadeira transformação começa de dentro para fora e que constância, valores e fé resultam qualquer resultado duradouro. Lucas Coelho é atleta profissional da categoria 212, treinador e empresário, reconhecido pela sua visão, estratégia no esporte e pela formação de atletas de alto nível. Com uma história construída na prática, na experiência e na disciplina diária. Lucas sempre enxergou o treino como uma ferramenta de transformação de vida, não apenas estética. Larissa Coelho é uma ex-atleta profissional, empresária e comunicadora do universo fitness e lifestyle, se é isso que é o correto. Após anos competindo em alto rendimento, decidiu encerrar o ciclo competitivo para viver e compartilhar uma nova fase, equilíbrio, saúde, fé e propósito. Trazemos a biografia desse casal top. Mas quem é o Lucas da Larissa e a Larissa do Lucas? Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Pessoal, me chamo Lucas Coelho, sou atleta bodybuilding, profissional, represento o Brasil no mundo. E é muito bom estar aqui, contar um pouco de mim, né? Contar um pouco do Lucas. Muita gente conhece o Coelho Pro, o cara que está nos palcos, em embate internacionalmente, levando o nome da nacionalidade, mas poucas pessoas conhecem o Lucas Coelho. E é isso, hoje estamos aqui felizes e podendo contar um pouco de nós. E é isso, né? É isso aí. Larissa, e aí? Quem é a Larissa? Eu sou a Larissa do Lucas. Eu sou a Larissa do Lucas, ex-atleta. Encerrei esse ano passado, o meu tempo de competição. E agora eu vivo com um propósito realmente mais ainda voltado para aquilo que Deus tem para nós. E é isso. Que legal. Diz uma coisa, quando eu vi a Priscila, ela que se apaixonou por mim, não fui eu por ela. Sim, não, claro. tá certo? É sempre assim, é sempre assim. Não foi assim, não? Se acha ele? Se achando. Mas assim, quem foi que despertou o primeiro olhar? Como se conheceram? Conheci a Larissa através de uma amiga nossa que hoje é falecida, né? Chama Fernanda Gutila. 2016, ela estava numa academia no Rio de Janeiro e eu vi de longe, fui falar com a minha amiga para poder chegar na Larissa. E eu falei para um amigo meu que a Larissa seria a minha mulher. Eu falei, eu vou casar com aquela moça. Aí ele olhou para mim e falou, mano, você é muito louco. Você saiu de um relacionamento. Só que quando eu vi a Larissa, eu vi o sorriso dela, eu não entendo. Ou quer dizer, eu não me entendia na época, mas hoje eu entendo, né? Que pessoas que vão estar na sua vida, ela vai ser marcada por você e por algo muito maior. Quando eu vi a Larissa, eu vislumbrei o meu futuro. Eu falei, eu vou casar com essa mulher. E o que é muito louco, né? Fui até ela, falei com a minha amiga. E passou-se o tempo. E esse meu amigo, ele é um dos melhores médicos do Brasil. Endocrinologista de sucesso. Chama Arthur Rasqueri. Beijão, Arthur. E ele, com o tempo, ele ligou para mim e falou, ele viu, né? Eu junto com a Larissa e passou anos e a gente casou. E ele falou, cara, o que uma palavra faz acontecer na vida do homem? Porque Larissa foi muito louco, ele contando para ela. Lucas falou que ia casar com você e eu achei loucura na hora, mas como eu não tenho essa visão de vida, né? E hoje ver vocês junto, a palavra tem poder e eu fiquei impactado com isso. E foi através de proferir o que as pessoas, muitas das vezes, têm medo, porque, não conta seus planos para ninguém, não.
Conta, cara. Quem te deu o sonho? Foi Deus? Se foi Deus, você conta. Agora, se é loucura, é devaneio, é coisa que você criou, guarda pra você. Porque mais vale um tolo, um sábio calado do que um tolo falante. Então, quando eu cheguei e falei, eu já orava, falava pra Deus o que eu queria. Ela te chamou de louco também? Ela não, ela só me tirou. Ela só me tirou. É Só assim, tirou, Larissa? pediu o número dela. WhatsApp, e aí eu falei, não tem telefone não, foi assaltado. Ainda lá aquele tempo atrás, né? Ainda deve ser o mesmo celular. Não, foi assaltado, eu falei pra ele. E o que define hoje vocês, assim, o que tem, às vezes, tinha uma colega nossa, aluna minha, quer dizer, que ela falava assim, às vezes a gente é tão diferente que parece se tornar igual, né? Sim. Vocês têm uma conexão que se torna muito igual à profissão, né? Tanto eu como a Priscila também, por ser profissional de educação física, a gente tem, às vezes traz o trabalho para casa, a rotina, Sim. o convívio para casa. Mas tem algo que é diferente, fala assim, poxa, isso aqui é da Larissa, isso aqui é do Lucas, né? Tem muitas coisas. Nós somos muito parecidos em muitas Muito coisas e muito diferentes. Um exemplo assim, muitas que coisas. você vê assim, não, isso aqui é do Lucas, isso aqui é da Larissa. Se puder falar, claro. Cara, tem muita coisa que acontece nas nossas vidas, situações que eu faço, que são irrisórias, que só eu, que essa é a minha assinatura. Eu dou fora, dou gafe, eu cometo muitas coisas que se aconteceu, tem um dono. Ele é mais sanguinário, já sou mais calma, isso. né? Ele já é mais a ferro e fogo, eu já sou na paciência. Eu acredito que cada um de nós tem uma individualidade conjunta ao mesmo tempo. A gente se completa. É interessante que no outro casal que a gente entrevistou, era diferente, o cara era mais tranquilo e a mulher era explosiva, né? Mas parece que é tampa e panela. Nossa, é muito louco, porque assim, ó, eu sempre fui uma pessoa muito explosiva, eu sempre fui muito briguento e tudo mais, mas quando eu conheci o Lucas, eu vi nele algo muito mais do que eu era. Então eu precisava ter a sabedoria de me acalmar para poder acalmar ele. Para ser o equilíbrio. Já pensou dois explosivo, dois briguentos? Como é que não seria? Então, às vezes, eu me olho, eu nem me reconheço. Eu falei, rapaz, eu mudei, viu? Como Jesus mudou minha vida, assim. O pessoal fala assim, qual é o teu signo? Eu falo assim, uma ariana convertida, porque eu não tenho nada de perfil de pessoas de signo. Quando você vai ler seu signo, é a pessoa sanguinária, não sei o que, já não sou eu, porque não condiz comigo, entendeu? Renovou, né? Transformou. Uma pergunta, eu acredito que todos os casais devem se perguntar e devem estar acompanhando a gente, assim, questão de ciúmes, né? O ambiente que vocês convivem, que nós convivemos, né? Dentro do ambiente de academia, a gente é muito contato, muito convívio, né? Uhum. E muitas vezes as pessoas querem se aproximar pelo que a gente, da forma como nos enxerga, Sim. não da forma como a gente vê, né? Eu lembro que antes, muito tempo atrás, a gente conhecia a Priscila, as pessoas queriam... As mulheres queriam se aproximar do Leandro porque era o rapaz da academia, era o jovem empresário, né? Era o solteiro que era conhecido pelo bairro todo. E nesse ambiente para vocês, como vocês conseguem lidar com isso? Qual é a convicção que faz dizer assim, poxa, isso aqui me mostra que é esse o caminho que eu tenho que seguir porque eu sou o Lucas da Larissa, a Larissa do Coelho, que faz dizer assim, não, é isso que eu tenho que agir, é isso que eu tenho que falar, é isso que eu tenho que me comportar. Porque muitas vezes casamos com mentalidade de solteiro, né? Com certeza. E muitas vezes esse processo ele vai renovando dia após dia. Mas qual o grande desafio para vocês nisso, em questão de lidar com isso? Se tem, se não tem, se teve... Quando eu conheci o Lucas, ele era muito ciumento. Eu acho que também pelo histórico de vida dele, pela vivência que ele teve e tudo mais. Então, só que eu nunca fui essa pessoa ciumenta. Porque eu sempre falo que o ciúme, ele fala sobre a pessoa. Né? Tipo, se a pessoa quando é ciumenta demais, ou ela teve um trauma muito grande, ou ela faz coisa errada. Só tem essas duas coisas para a pessoa ser ciumenta. E eu acho que o ciúme, ele desrespeita muito o outro. Porque quando você está tendo ciúme da pessoa, você está colocando ela numa situação que ela nem está sabendo o que aquilo ali está vivendo e a pessoa coloca ela nesse lugar. E eu nunca aceitei. E eu nunca fui assim com ele, sabe? E a gente trabalha com pessoas, fisiculturismo, que a exposição de corpo é trabalho de corpo. Tem vezes que a gente está dentro de um backstage, está todo mundo pelado. Pintando para poder subir, fazer a pintura e ir no palco. E tá todo mundo ali junto. Mas como a gente tem muito esse respeito e sabe que a gente vive um mundo totalmente diferente, a gente já se acostuma com isso. Então não tem como. Não existe
Não tem espaço para isso. E é interessante você falando, a gente não sabia dessa forma, né? E muitas pessoas não conhecem. Mas, por exemplo, o que diferencia, né? O médico que vai lá fazer um exame, né? Sim. E vai ter que ver que é a profissão dele. Sim. E muitas vezes o fisiculturista ele não é observado dessa forma, né? Porque ainda se tem um preconceito disso, ainda tem uma cultura enraizada, dizer assim, não, isso não é esporte, isso não é... Mas vocês são um casal que defende uma profissão, que defende um propósito, que Deus não uniu pessoas, uniu propósitos. Mas esse propósito de defender o Lucas da Larissa e a Larissa do Lucas, qual é o empecilho muitas vezes que faz ir mais além, sabe? Aquela coisa que diz assim, poxa, as pessoas às vezes ainda querem nos parar porque acham que é só o Lucas, ou então acham que é só a Larissa, ou então porque é fisiculturista, porque é isso. Mas qual o empecilho muitas vezes, qual a dificuldade que vocês se encontram nisso? Voltando só um pouco à questão do ciúme, eu acredito assim, isso aqui fica até para os casais. Você não precisa de uma profissão para ter ciúme, né? E se você de fato carrega isso contigo, reveja seu relacionamento, porque eu acho que tu não está tendo um relacionamento sadio. Eu e a Larissa, a gente vive íntegro. E ela pode estar ou não estar. Eu sou o mesmo com ela estando e não estando. Por quê? O que cabe do meu relacionamento é aquilo que eu construí com ela. Não é aquilo que as pessoas veem ou acham que vão desenhar porque a gente está expondo um corpo, ou eu olhando o corpo de uma mulher, ou uma mulher olhando meu corpo, ou sendo analisado, ou analisando o corpo da Larissa, porque assim, como você constrói seu relacionamento? Confiança. Um exemplo, os homens, a maioria é homem que comete esses quesitos. Pode ver qualquer mulher de biquíni, mas a dele não pode ficar de biquíni. Isso. Por quê? Agora você me explica, qual o motivo que a sua não pode ficar de biquíni? Porque a maldade que você olha para a mulher dos outros vão fazer isso com a sua? Porque isso é muito, muito real. Sim. Se te cabe pensar dessa forma, que a tua não pode e as outras podem, é porque você carrega uma maldade dentro de você desrespeitosa, que se fosse integramente ser colocada, a mulher que está do teu lado não era para estar contigo. Porque quando você de fato acha que, não, outra mulher pode estar de biquíni, porque eu posso olhar, mas a minha não, porque o outro vai olhar do meu jeito. Porque assim, o que faz você entender que o cara está com maldade? O que você carrega, porque você não pode falar pelo outro. Isso é incrível você falar, porque a gente está falando tanto de ciúme e está falando também da questão do corpo. E a construção que você teve de dizer que hoje não alimenta mais um sentimento que aquilo lá atrás lhe impedia, é enxergar a maturidade não somente para as pessoas que você vê, né, no fisiculturismo, mas também na sua própria esposa. Isso é incrível, né? O que é legal de tudo é assim, cara, eu lido com mulher, eu lido com homem, eu tenho contato com vários tipos de pessoas famosas, pessoas anônimas, pessoas que... E assim, de verdade, se eu olhar para elas com aquilo que de fato elas precisam ser olhadas, eu acredito que elas nunca mais vão se posicionar como se posicionam. Sabe por quê? Porque assim, quem é você hoje, como homem? Para ter liberdade o suficiente de estar ao lado. Eu digo isso. Eu posso sentar ao lado da mulher que for. Conversar o que for. Entre aspas, com respeito. Conversar o que for. Porque eu sei quem eu sou com a Larissa hoje. Agora, se a mulher não permite com que o homem converse com outra mulher, e o homem não permite que a mulher converse com outro homem, há algo de errado ali. Porque o respeito, Leandro, ele cabe em qualquer lugar e ele não faz... Tem hora que eu tô na academia, eu olho de longe, tá a Larissa conversando com um cara que eu nunca vi na minha vida. E nada na minha cabeça passa... Não vai tirar minha paz. Não. E você sabe por quê? Porque eu sei quem ela é. Pronto. E já basta. Então, quando você sai desse ímpeto de olhar... por que tu tava conversando com a mulher? Porque você conversa com um homem com maldade? É isso? Aí o marido faz uma pergunta para a esposa: por que tu conversa com um homem com maldade? Por que tu tá me indagando se eu estou conversando com a mulher? Porque simplesmente o cara de repente perguntou quem ele era, ele fala quem é, de onde é, o que faz, o que está acontecendo. E isso é normal, isso é a vida de pessoas maduras. Agora, quando não se tem maturidade, aí sim você não pode ter contato com ninguém, nem muitas das vezes
ter um casamento, sabe por quê? Porque hoje a gente tem um monte de desgraça no mundo, porque as pessoas nem se conhecem e querem se juntar com outras que ela mal conhece ainda. E é interessante você falando isso, que muitas vezes a gente se preocupa muito mais com aquela pessoa que você nunca nem viu na vida do que o comportamento da sua esposa, que está no seu acordar, está no seu deitar, está no seu sentar, está no seu andar. E fala assim, poxa, peraí, calma, é minha esposa. Eu confio nela. É verdade. Cara, a gente via... ó, é muito, muito louco isso. A gente viaja o mundo, eu e a Larissa, a gente roda muitos países. A maioria dos atletas que eu conheço, os caras são tudo louco, né? Mais louco de ver, correr, abraçar, beijar. Ô, Lucas, cadê a Larissa? E vim, well, your wife is here? Yeah. I don't see. Eu não vi ainda. Sua esposa tá aqui? Eu falei, tá. Ainda não vi ela. E os caras saem caçando ela. Você entende que o que esse cara enxergou na minha mulher de tão valioso para que ele disponha um carinho tão grande por ela, sabendo que ela é casada, jamais deu entrada para ele, e há um respeito grande. Isso é valorizar a mulher que eu tenho. Outro homem vai ver diferente. Eu vejo como respeito. Keone, Mr. Olympia, Derek, Mr. Olympia, Dexter Jackson, os maiorais que eu conheço no mundo, os caras são tudo doidos nela e fazem questão dela, pela mulher que ela é. Os caras falam, your wife is amazing, sua mulher é incrível. E é isso que fez você enxergar lá em 2016, hein? Isso, e aí é o tipo da coisa, pô, é muito legal você ter alguém que todo mundo gosta e quer estar perto, e não diminui você. Por quê? Porque, pô, eu sei a mulher que ela é. A gente tá vendo umas fotos aqui, né? Sim. Que tá mostrando. Ai. Essa foto aí é especial, né? Sim. Essa aí, o parecido frio aí no Rino. Foi em Nevada. E esse daí a gente participou do casamento de vocês, né? A gente teve o privilégio de ser testemunho do casamento de vocês. Ele foi o segundo Mr. Olympia. 2022. Mas engraçado que a gente não consegue separar as coisas, né? A gente vê tudo que um tá fazendo, parece que o outro tá fazendo igual, junto. Junto, Sim. né? Isso, Na mesma eu e a Larissa, a gente é muito conectado. Aonde eu vou, ela tem que estar. E pra falar a verdade, é difícil de ver assim só o Lucas ou então só a Larissa. Não acontece, tem não tem mais não, isso. Na pandemia, as pessoas se separaram muito porque começaram a conviver com seus cônjuges, né? A gente já A convive. gente se uniu mais ainda. A gente ficou mais unido ainda. Foi tirar a certeza, né? As pessoas não estão casadas, mas porque elas não convivem. Aí quando elas conveniência. passam. Conveniência. Aí quando tiveram que conviver dentro da pandemia, a maioria se separou. Porque não aguentou conviver. Porque o seu lado, ele é importante para você. Mas quando você é casado, realmente o seu lado é importante para os dois. E esse desafio, em algum momento você se viu só, mesmo estando junto com ela ou vice-versa? Nunca. Eu nunca. Não. Nunca. Eu sempre, e hoje eu tô com 39 anos de idade. Nem parece tem 15. No Rio, menino. Tô cada vez mais maduro e assim, eu agradeço a Deus todo dia pela Larissa na minha vida. Eu digo, Deus, o Senhor é perfeito, porque, rapaz, eu me tornei muito grande, Leandro. Hoje eu me tornei muito grande ao lado dela. Eu sei que ainda é muito pequeno para aquilo que Deus tem para nós, mas eu cresci, cara. Tem hora que eu paro para olhar as pessoas ao meu redor, principalmente os que eu já convivi, porque Deus ele dá a oportunidade de você conviver com pessoas e essas pessoas elas vão ser régua na sua vida. Por quê? Eu vou falar assim. Hoje eu encontro os caras que eu conheci há tempos atrás. Eu digo, meu Deus, como eu evoluí. Como homem, como atleta, como empresário, como pessoa, como marido, principalmente. Porque eu olho para as pessoas e os caras são muito pequenos, com as atitudes pequenas, não enxergam a grandeza de uma vida e de estar junto. Porque assim, eu e a Larissa, nós somos um só. A gente se diverte, a gente viaja, a gente se diverte sozinho. Fulano vai, é assim, só vai ser bom se o casal for com a gente. É eu e ela. Aqui já tá ótimo. Eu nem vou. Show de bola, pode ficar por aí mesmo. Talvez se vier, pode até atrapalhar a nossa alegria. Porque a gente é completo. A gente viaja para Inglaterra, a gente viaja para os Estados Unidos, a gente viaja para a França, a gente viaja para a Alemanha, a gente viaja para Budapeste, Dubai. E é eu e ela, a gente ri de tudo.
Nós somos parceiros. Tá se olhando no espelho, às vezes dá vontade de rir, né? Porque assim, ó, ela me completa e eu a completo. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso. Em 2016, se vocês tivessem a oportunidade de olhar para as pessoas que vocês eram naquele momento, o que é que vocês diziam para dentro do relacionamento de vocês hoje? Hoje, o que eu falaria para mim lá no início: persevere e seja maduro. Viva mais por razão e não por emoção. Eu vivi muitos momentos por emoção e algumas emoções erradas no meu caminho, ela quase me custou a vida. E eu acredito que a razão faria com que eu pudesse crescer muito mais. Se hoje eu cresci bastante, seria muito maior. Mas eu acredito que toda experiência que eu e ela viveu foi necessária para ser quem somos hoje. E a Lari, o que é que tu diria? Eu teria pedido a Deus mais sabedoria. Mais sabedoria. Eu acho que teve momentos onde eu não fui sábia. Eu reconheço isso, sabe? E foi quando o Lucas recaiu na droga, onde eu tive que lutar com isso. Então, faltou, em algumas partes, muita sabedoria da minha parte. E em cima de tudo que vocês já vivenciaram, né? A pergunta hoje, qual é a fase que vocês estão na vida? Cara, a melhor. Dentro do relacionamento de vocês. A melhor. Essa é a melhor. A gente tá na fase, sabe qual? Do vir a ser. De quando lá atrás, quando eu queria desistir do casamento, porque o Lucas estava recaído nas drogas, e aí Deus falava assim pra mim: não desista, porque o vir a ser dele será lindo. E aí eu tive um sonho com o Lucas voando, e o Lucas voava, e ele dava uns loop no céu, e eu falava pra Deus: nossa Deus, Lucas tá voando, ele sabe voar. E Deus falava pra mim no sonho: você o ensinará a voar. É isso. Então, a gente tá nessa parte, onde eu persisti, vejo ele voando, me ensinou ensinei ele a voar, vejo ele voando, e esse vir a ser que Deus falou que era uma promessa lá atrás, que ia ser lindo, hoje é lindo. E eu sei que Deus ainda tem muito mais, porque é uma construção diária, né, desse vir a ser. Já que vocês têm a diferença que vocês pontuaram, né, a gente vai ter um quadro aqui que é ela, ele ou eu, né? Ixi. Aí a gente trouxe aqui uns cardzinhos aqui para você decidir se é ela ou eu, né? Tu vai ter que decidir, tem que levantar simultâneo. A Priscila vai fazer umas perguntas aqui agora. São dele, lá dele. A Priscila acabou de chegar, gente, tá certo? Tá. É um prazer, Priscila. Ai, Deus. Aí quando você falar, aí eu coloco. Ela vai fazer a pergunta. Certo. Aí qualquer coisa boa, tu diz que é ele. Aí qualquer... não. Gostou, né, Lucas? Ele defendendo. Quem é o mais engraçado do casal? Ele. É ele mesmo. Quem se acha mais do casal? Que é sincero aqui, graças a Deus que ele tá sendo sincero. Quem é o mais dramático? Eu. Eu venço fácil. Tira logo esses outros aqui. Deixa só. Meu Deus do céu. Quem é o mais romântico, assim, pelo menos Larissa. existem sonhos? Larissa. Eu. Quem se estressa mais? Joe. Nas filas? Joe. Certeza. Quem manda mais no Larissa. relacionamento? Por que nessa as mulheres faz questão aí, ó? Ela tem uma visão mais ampla da vida. Aí a gente deixa, né? Filho. história Homem de não sexto vê sentido. o que mulher vê. Isso é. E eu vou te falar uma coisa, não cortando aqui, a Larissa falou algo que é real. Vocês enxergam além. Todas as vezes que ela me falou, bateu. Então, hoje eu nem bato mais boca. Ela só fala, eu digo. Nessa hora a Priscila fala, ó. Qual que é deles aí? Me aponta já que eu já vou sair fora agora. Desse jeito. Desse Tem jeito. mesmo, a gente tem mesmo. Não, mas pode passar pra próxima pergunta. Quem é o mais esquecido? Nas Joe. datas? Joe. Data, tudo. Tudo. Esquece tudo. Tudo, não lembra nem. Ainda bem que no meu aniversário fica assim, ó. Meu aniversário. Esse não vai esquecer. Eu tenho o Você dom. disse que aprendeu a ter sabedoria. sabedoria. Eu também sou esquecida. Eu também eu sou também esquecida, Meu muito Deus esquecida do das céu. datas, esqueço datas. Meu Deus. Quem cuida melhor do casal nos momentos difíceis? Larissa. É Larissa. Tá ganhando estrelinha, viu, nessa hora. Tá vendo que o Esse é quadro é real. bom, esse Aí se quadro? conhece muito. Mas como a gente se A gente conhece. se conhece verdade. muito. Sem estropear. Quem ama mais?
Eu. Aí que a gente... Deu empate. Aí não tinha isso aí. Tu viu que nem esse tá eu. A gente se conhece muito, graças a Deus. Gente, é tão legal compartilhar vivências e tá rindo disso. Por mais que às vezes, claro. para alguns possa parecer defeito, né? É. Mas a gente se diverte até com os defeitos. É isso. E qual é a mensagem que vocês querem deixar para cada casal? Assim, que aquela pessoa que tá pensando em separar, aquela pessoa que tá vivendo uma situação difícil com o marido, que nós homens, né? Eu me incluo nisso, a gente é muito chato, a gente é muito birrento, a gente é muito difícil. Mas a pergunta é, qual é a mensagem que você deixaria pro marido que tem uma mulher difícil? Primeiramente, o que eu tenho de visão, né? É que antes de querer que o outro mude, mude você. Antes de exigir do outro uma mudança, mude em você. Se autoanalise e veja quem de fato você é, porque às vezes a gente quer que as pessoas sejam aquilo que nós não somos. E aí a divergência e o contratempo, ele nos faz perder o que de fato precisamos encontrar, que é a paciência e sabedoria para nos conectar. Um exemplo, você quer que sua esposa mude, correto? Ela reclama muito. Mude você. O que eu posso fazer para que ela não reclame? O que eu posso fazer para que não aconteça isso dentro da minha casa? As coisas estão difíceis financeiramente, porque eu como um pai de família, eu sei que o que mais mexe no homem é o seu poder de provisão ser tirado. Então fica para você também. Homem, marido, que muitas das vezes não enxerga mais os valores da mulher. Chegue na frente do espelho e veja quem você é. Faça 3 perguntas a si próprio, como se ela fizesse. Sou leal, verdadeiro, e pagaria um preço para estar junto com ela se de fato hoje eu estivesse milionário? Se responda na mais pura sinceridade. Que se a tua resposta for que você não é sincero, mude. A tua resposta for que tu não pagaria um preço para estar ao lado dela, mude. E se você não consegue estar com a pessoa que você está hoje por condição financeira, porque você se fez a pergunta, se você fosse milionário hoje, você estaria com quem está? E se você achar que não, recomece a sua vida e recalcule, porque de fato ninguém pode entregar migalhas ao outro. Então, fica aqui o meu recado para você. Antes de querer que o outro mude, mude você. E se faça uma autoanálise, porque muitas das vezes a gente quer que as pessoas mudem em nosso lugar. E a grande virada, ela não vem quando as pessoas mudam. Ela vem quando a gente muda. Fenomenal. Lari? Uau. Se apaixonou de novo, né? De novo. Sempre. O que você diria? Isso era uma das coisas que eu ia falar sobre a gente não querer que o outro mude. Primeiro tem que ser a mudança a partir de nós, porque aí entra a sabedoria que eu falei, que eu teria buscado cada vez mais em Deus essa sabedoria. Porque Deus ele tem que ser o centro. Quando você coloca Deus no centro do relacionamento, você começa a ter empatia, sabedoria, todos os teus valores eles mudam. Às vezes aquilo que você acredita que é piamente algo, em Deus é desconstruído. Ele desconstrói muita coisa. E aí quando você está conectado com Deus, você entende sobre amor, sobre perdão. Você entende que amor e perdão caminham lado a lado. Não tem como eu falar de amor se eu não perdoo. E perdoar não é eu estar contigo, permanecer contigo e passando na tua cara o tempo todo que você fez comigo. Realmente é exercer esse conhecer de Deus, porque um dia ele me amou e aí eu tenho que exercer isso também, sabe? Então, às vezes que eu perdoei o Lucas em tudo que a gente viveu, não foi porque era o Lucas, mas era o amor de Deus em mim para com o Lucas. E aí, Deus é que ele dá esse termômetro do nosso relacionamento. Quando você está conectado com Deus, você consegue ter uma vida plena, um casamento pleno. Não vai ser perfeito. A promessa não é essa, mas você consegue ter entendimento, consegue ter empatia e consegue ter mais amor ainda. E visão, sabe? Paciência, domínio próprio, a hora de calar, a hora de falar. E aí tudo vai amadurecendo e vai se moldando para cada vez mais vocês viverem a plenitude do que Deus tem nesse propósito desse casamento. Casamento é algo de Deus, é algo lindo, maravilhoso. É verdade.
Né? Hoje eu fui encontrei uma amiga de muitos anos e ela falou assim, Larissa, tu ama tanto o Lucas. Ela falou pra mim desse jeito, ela me conhece desde de adolescente. E aí eu falei assim, porque primeiro eu amo a Deus. E aí quando eu amei Deus primeiramente, eu consigo amar meu marido dessa forma que as pessoas conseguem enxergar. Que top. É tão legal, Lucas, que a gente sabe que a Larissa gosta de rosas, né? Flores, né? É igual a Priscila, de planta. E aí, como bons sabedores, né? A gente trouxe, o Lucas fez questão de trazer uma coisa especial para sua esposa. Peguei para ele. Vai ganhar estrela agora. Deixa eu primeiro mostrar pra câmera. Você do outro lado aí, trate sua mulher bem, viu? Trate sua mulher bem e ela merece muito mais que isso, meu amor. Essas rosas não fazem jus a você. Eita! Porque de fato é real. Eu vou... E aí já lhe desafiando também, você aproveita e faça a declaração de amor para sua Isso, eu vou presenteá-la com a rosa, mas deixando a mensagem muito real. Nenhuma delas se compara à beleza, à pureza, à simplicidade que você é. Você, de fato, abrilhanta não só a minha vida, mas por onde você chega. O teu nome já diz, Larissa significa cheia de graça, e de fato é. Você abrilhanta por onde passa. E o que eu quero que as pessoas entendam, que isso aqui é símbolo, mas o que a gente carrega dentro da vida é real. Então, para poder chegar nisso aqui antes, existe uma construção muito real, Leandro, que é palpável? Não, mas é visível. Porque todo mundo que hoje conhece Lucas Coelho fala, cara, eu vejo o brilho que você olha para sua mulher e vejo o brilho que ela olha para você. E isso não tem dinheiro que compre. Pode até proporcionar um momento legal de dinheiro, mas não compra. E o que é legal de tudo isso é poder externar isso aqui para outras pessoas entender que o amor, ele pode sim ser construído, mas, sobretudo, com verdade. Porque ninguém finge amar. E se de fato chegou aqui hoje, esse simples buquê, é porque existe uma construção dentro de casa. E ela é hoje a peça fundamental da minha vida, que eu sempre digo para todos os meus amigos e pessoas que convivem na minha vida. Eu aprendi a ser homem com a mulher. Isso é para poucos. Que top. E aí, Priscila? Agora tem uma surpresa da minha amiga. E tem, Larissa. deixa eu pegar minha bolsa, né? Aí tem a bolsa dela também. Acho que tá lá na... Que ela preparou. Ah, tem que também. pegar a bolsa, né? Preparou. Rapidinho. Ela vai pegar pra ti, certo? Tá lá na sala. na outra sala, né? E é incrível isso, viu? Essa Que lindo. alegria em compartilhar uma espontaneidade que é construída. Não somente com alegria, mas também com choro, com comprometimento, com se compadecer com a dor do próximo, que muitas vezes parece que falta isso no relacionamento a dois. Cara, na verdade, um relacionamento a dois, Leandro, meu ponto de vista é que as pessoas elas querem disputar. E o casamento não é uma disputa, não é quem puxa mais forte a corda do outro lado. É quem de fato se une para fazer um laço só que possa segurar os dois quando estiver pendurado. Então, esse é o sentido do casamento. Desculpa, e muita gente ainda não entendeu isso. Verdade. Eu acredito que por esse motivo as pessoas estão se dispersando. Mas o casamento ele é forte. Ele é um cordão de 3 dobras. E esse cordão de 3 dobras, onde for amarrado, nada pode romper. E ela fez uma tarefa também, né? A gente também tem uma pra vocês aí. Também. Pode aproveitar e trazer logo aí. Mas, Larissa, faça a sua parte aí. Eu tava mexendo nas coisas ontem lá em casa e eu vi isso aqui, que é o convite do nosso casamento, né? Que, né? E aqui fala no nosso convite assim, ó. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe e se unirão à sua mulher e serão ambos uma só carne. E aqui eu fiz o casal de coelhos e tudo mais. E aí eu fiz uma carta pro Lucas, que eu vou ler aqui. Meu amor, nós já superamos muita coisa juntos. E eu vou chorar. Eu vou chorar. Aqui a gente falou que ia se rir, chorar. Coisas que ninguém viu. Dores que ninguém imaginou.
Fases que só nós dois sabemos como atravessamos. Nem sempre foi fácil. Nem sempre foi leve. Houve dias de cansaço, de silêncio, de dúvidas, mas nunca houve falta de amor. Porque mesmo quando tudo parecia pesado, nós escolhemos continuar, nós escolhemos um ao outro. E cada luta nos fortaleceu, cada queda nos ensinou, cada vitória nos lembra que vale a pena permanecer. O que construímos não é frágil, é sólido. Foi forjado no fogo, na fé, na paciência e no compromisso diário. E é por isso que eu acredito tanto no que está por vir, e principalmente em nós. Ainda temos muito caminho pela frente. Novos sonhos, novos desafios, novas conquistas. E eu sei que vamos vencer tudo como sempre fizemos, juntos, de mãos dadas e com Deus à frente, juntos até o fim. Te amo. Meu filho também. Te amo. É real. É isso. Chorar também. Mexe muito. As pessoas não fazem ideia. Escrever pra mim, pro Lucas, é muito fácil, sabe? Porque realmente, de fato, a gente vive uma história de muito amor. Eu acho que o que resume nosso... O pastor João foi lá em casa ontem, ele falou assim, se eu pudesse resumir, se eu fosse um roteirista e fosse dar um nome para um filme de vocês, seria Os Sobreviventes. E essa é a verdade. Enquanto muitas pessoas se esquecem muito rápido, se deixam muito, muito rápido, a gente decide permanecer. Ou você... Aí entra o que eu te falo sobre Deus. Quando você está conectado com Deus, muitas vezes, tu não vai permanecer pelo amor. Tu vai permanecer pela lealdade. Ou tu vai permanecer pelo companheirismo. Deus sempre vai estar puxando sentimentos, valores que fazem você ficar. E aí você fica. E aí você permanece. E aí depois você consegue contemplar e viver o se vir a ser, que eu te falei que a melhor fase está sendo agora. Ficamos muito felizes com a presença de vocês. É um privilégio. Passou tão rápido, né? Foi bom. Mas assim, primeiramente era a chancela que nem todo mundo poderia estar aqui. Mas vocês estão aqui porque vocês merecem honra. Amém. Porque vocês buscaram obedecer a um princípio de amor, um princípio de visão, um princípio de concordância, um princípio de compadecer. Porque toda promessa, ela vem atrás, antes da promessa tem uma obediência. Sim. E vocês decidiram obedecer, não somente, principalmente escutando a voz do coração, mas principalmente entender que a gente não anda sozinho. E é tão interessante que ela trouxe essa carta celebrando o casamento, né? Que a gente também queria marcar esse momento que vocês participaram aqui junto com a gente, um gesto simples, mas a gente queria celebrar com esse momento de vocês, né? E aí vocês puderem abrir. Que legal! E também a gente separou a foto do casamento de vocês, porque a gente acredita que esse é um momento interessante, que é um momento que é especial. Segura. E aí, Ai, que lindo! E espero que vocês gostem. Eu estava conversando com o Lucas essa semana, né? Que lindo! Quanto é desafiador na nossa vida. Mas eu tinha certeza que você era para estar aqui, nesse exato momento. E aí você fala assim, que bom que eu estou aqui. É verdade. Mas a gente Que fica bom muito que eu feliz com a obedeci. presença de vocês, tá bom? Nossa, foi maravilhoso. Obrigado, foi maravilhoso. Ah. Eu não quebre, não. Quebre não, pelo amor de senão Deus. você apanha. Rapaz, não quebre, não. Já vou pegar pra mim ali, viu? Amém. Amém. Gente, foi isso aí. Finalizamos mais um podcast com Eu e Tu Cast, né? Ou então Deus tu e eu, abençoe. né, Cast? É eu ou é tu? Eu e Tu Cast. Mas assim, que você se sinta abraçado aí junto com a gente, que você possa chorar junto com a gente, mas isso é só o começo e eu creio que grandes coisas estão por vir. Não somente nas nossas vidas, Amém, eu creio. mas na vida de vocês que estão nos Amém. acompanhando. Amém. Até a próxima. Muito Deus obrigado. abençoe. Você que está assistindo ainda aí, deixa o seu like, comentário e sugestão. E aguarde nos próximos convidados. Show de bola. Tchau. Deus Tchau. abençoe.